Não dirija! A voz doce de uma menina ecoou pelo pátio, atravessando o vidro como uma lâmina. Eduardo Bastos, que já estava com a mão na marcha, congelou. Por um segundo, pensou que fosse alucinação, mas ao virar o rosto, viu uma figura magra correndo pelo calçamento de pedra. Uma garota de uns 13 anos, descalça, o vestido gasto voando ao vento. O sol da manhã refletia nos vidros da garagem, mas a sombra dela cortava a paisagem como algo fora de lugar. 2 seguranças já avançavam para interceptá-la, os rádios tilintando no cinto. O coração de Eduardo deu um salto estranho, como se tivesse recebido um aviso que não conseguia compreender de imediato. A menina continuou a gritar, ignorando o risco, como se cada segundo fosse vital. E ainda que ele não soubesse por quê, sentiu que precisava ouvi-la. Sua esposa cortou os freios do seu carro. A frase saiu carregada de urgência, como uma confissão desesperada. Eduardo ficou imóvel no banco, o motor do conversível ainda ronronando como se nada estivesse acontecendo. O impacto das palavras o atingiu com força, mas a razão tentava descartar a cena como absurda. Os seguranças alcançaram a menina e a seguraram pelos braços enquanto ela se debatia. O vestido rasgado revelava joelhos arranhados, sinais de quem conhecia o asfalto mais do que conhecia um lar. O olhar dela, porém, não pedia piedade nem ajuda, pedia que ele acreditasse. Havia convicção demais para ser encenação, e essa certeza, estranhamente, o incomodou mais do que a acusação em si. Antes que pudesse reagir, a porta do terraço se abriu, e Helena, sua esposa, apareceu. Vestia um robe branco impecável, e a luz da manhã destacava o rosto milimetricamente maquiado, como se cada detalhe tivesse sido pensado para transmitir perfeição. Na mão direita, segurava uma xícara de café fumegante. Na esquerda, o celular. Seu olhar analisava a cena com aparente confusão, mas havia uma frieza calculada por trás. "O que está acontecendo?" perguntou num tom que misturava doçura e controle. Ao ver Helena, a menina recuou e algo mudou em seu rosto. Medo, mas também um ódio silencioso, como se estivesse diante de um inimigo antigo. Eduardo percebeu isso e, mesmo sem entender, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. "É uma intrusa, senhor", disse um dos seguranças tentando controlar a situação. Estava tentando invadir a propriedade. A menina se debateu ainda mais, a voz mais alta agora. "Eu vi, ontem à noite, ela tinha uma maleta de ferramentas e mexeu no carro." Helena soltou uma risada curta, mas sem humor, como quem desdenha de uma acusação improvável. Eduardo manteve-se em silêncio, estudando cada reação da esposa. A lembrança de uma madrugada recente voltou à mente. Helena na garagem, agachada perto do carro, dizendo que procurava algo para consertar uma gaveta. Naquele momento, não havia motivo para desconfiar. Agora, porém, a lembrança soava diferente, como uma peça de um quebra-cabeça perigoso que começava a se formar. "Leve-a para fora", ordenou Eduardo, mas sua voz soou mais fraca do que pretendia. Os seguranças obedeceram, arrastando a menina em direção ao portão. Mesmo sendo puxada com força, ela conseguiu virar o rosto e gritar: "Você vai se arrepender se não me ouvir." A frase ecoou dentro dele, como se tivesse sido gravada na mente. Helena desceu os degraus lentamente, parando a poucos metros dele. "Essas crianças inventam qualquer coisa por um prato de comida, amor. Não perca seu tempo." Seu tom era meloso, mas havia um peso oculto na forma como ela segurava a xícara. Eduardo tentou sorrir, mas dentro dele crescia uma sensação incômoda, uma mistura de curiosidade e medo. A menina desapareceu pelo portão e o silêncio voltou ao pátio, quebrado apenas pelo som do motor. Eduardo se recostou no banco e inspirou profundamente. Precisava ir. Tinha compromissos importantes, investidores aguardando e não podia perder tempo com histórias de rua. Mas o rosto da menina, os olhos fixos nele e a certeza na voz eram imagens que se recusavam a sair de sua cabeça. Pensou em desligar o carro, mas o orgulho falou mais alto. Não iria ceder a um ataque de nervos por causa de uma desconhecida. Girou a marcha, pronto para sair, ainda que o desconforto permanecesse.
Enquanto o portão automático se abria, Helena tocou de leve no ombro dele. Vai com cuidado, querido, disse, com um sorriso ensaiado. Eduardo respondeu com um aceno breve, evitando encarar seus olhos. Aquele gesto simples e doméstico agora carregava outro significado, como se escondesse uma despedida que ele não havia planejado. Ao cruzar o portão e entrar na estrada da orla, o vento invadiu o carro, mas não levou consigo o peso que sentia no peito. A cada metro percorrido, as palavras da menina ecoavam insistentes. E contra sua vontade começou a pensar. E se fosse verdade? O mar à esquerda parecia calmo, refletindo o céu azul sem nuvens. Eduardo tentou se concentrar na reunião que teria, nas apresentações e negociações. Mas o pensamento voltava sempre para a cena na garagem. Se a menina estava mentindo, por que inventaria algo tão específico? E como teria visto Helena mexendo no carro? O portão da casa ficava sempre fechado e a segurança era reforçada. Teria ela conseguido entrar? Ou estaria espionando de algum ponto estratégico? As perguntas se acumulavam e nenhuma resposta parecia suficiente. O volante estava firme nas mãos, mas a confiança já não era a mesma. 1 quilômetro depois, Eduardo reduziu a velocidade e respirou fundo. Olhou pelo retrovisor, mas tudo que viu foi a estrada vazia. A dúvida havia plantado raízes rápidas e profundas. Em vez de seguir adiante, girou o volante de forma brusca e pegou a pista de retorno. O GPS recalculou a rota, mas ele já tinha decidido. Voltaria. Não sabia se para confrontar Helena, verificar o carro ou procurar a menina. Apenas sabia que não poderia seguir ignorando o que ouvira. O rugido do motor agora parecia mais alto, como se o próprio carro questionasse sua decisão. Ao chegar novamente à entrada da propriedade, o portão se abriu devagar, revelando Helena sentada na varanda, o celular em mãos. Ela ergueu o olhar, surpresa com a volta dele. Esqueceu alguma coisa? Perguntou, sorrindo. Eduardo respondeu com um tom neutro. Talvez. Entrou na garagem, desligou o carro e se agachou discretamente, observando a parte inferior. Não era mecânico, mas algo nele buscava qualquer sinal estranho. Não viu nada evidente, mas a sensação ruim não foi embora. Levantou-se devagar, com o olhar fixo no carro e a mente tomada por um pensamento incômodo. E se a única pessoa que tentara salvá-lo fosse justamente aquela que ele mandou expulsar? Eduardo ficou em pé na garagem, ainda sentindo o calor do motor recém-desligado. Olhou novamente para a parte inferior do carro, como se sua insistência pudesse revelar algo escondido. Não havia nada que saltasse aos olhos, mas a sensação de que algo estava errado permanecia. Helena se aproximou com passos suaves, o hobby branco balançando levemente ao vento. — Está procurando algum defeito? Perguntou, inclinando levemente a cabeça. Eduardo forçou um sorriso breve. Apenas conferindo. O tom era casual, mas os dois sabiam que não era só isso. Helena bebeu um gole de café e um silêncio incômodo se instalou. Ele desviou o olhar, como se o carro fosse mais seguro do que encarar os olhos dela. Você está atrasado para a sua reunião, ela disse, quase como uma ordem disfarçada de preocupação. Eduardo assentiu, mas não se moveu. Cada palavra dela soava controlada demais, cada gesto calculado. Lembrou-se da menina novamente, da convicção no olhar e de como havia recuado ao ver Helena. Isso não era coincidência. Eu posso levar o carro para a revisão ainda hoje, sugeriu num tom neutro, como se fosse uma ideia casual. Helena arqueou a sobrancelha. Revisão? Ele estava perfeito semana passada. Eduardo apenas deu de ombros, evitando prolongar o assunto. A conversa terminava, mas a tensão ficava, como um nó invisível no ar. Ele entrou na casa, dizendo que pegaria uma pasta antes de sair. No escritório, a luz filtrava-se pelas cortinas, desenhando listras douradas sobre a mesa. Eduardo abriu a gaveta inferior e retirou um pendrive pequeno, guardado para ocasiões específicas. Não sabia ao certo o que procurava, mas uma parte dele queria ter algo guardado, alguma prova caso as suspeitas se confirmassem. Ligou o computador, mas o barulho de passos no corredor o fez minimizar tudo rapidamente. Helena passou pela porta aberta, lançando-lhe um olhar rápido antes de seguir adiante.
Eduardo sentiu como se tivesse sido pego em flagrante, embora nada tivesse feito. No caminho para o carro, notou um detalhe que antes passara despercebido. Um pequeno arranhão na lateral, quase imperceptível, próximo à roda traseira. A pintura vermelha ainda tinha resquícios de pó metálico, como se uma ferramenta tivesse raspado ali. Ele se agachou, tocando levemente o local, mas antes que pudesse examinar mais, Helena chamou de dentro. Vai se atrasar. O tom era doce, mas firme. Eduardo levantou-se, engolindo a vontade de continuar olhando. Sabia que, se insistisse, chamaria a atenção demais. Ainda assim, aquele detalhe ficou gravado em sua mente, como mais uma peça solta de um quebra-cabeça. A estrada da orla estava vazia e o som do motor preenchia o silêncio. Eduardo dirigia com mais cautela do que o normal, sentindo cada curva como um teste involuntário dos freios. O rosto da menina voltava como um reflexo no espelho, os cabelos desgrenhados, os pés descalços, a voz que não tremeu ao acusar. Por que arriscar tanto para falar com ele? Crianças de rua raramente se envolviam em assuntos alheios, sem esperar algo em troca. Mas ela não pediu dinheiro, não pediu abrigo, só queria que ele não dirigisse. Aquilo o intrigava de forma quase dolorosa, como se soubesse que estava perdendo um detalhe crucial. Ao chegar ao centro da cidade, Eduardo não foi direto para a reunião. Em vez disso, estacionou a alguns quarteirões do endereço e entrou numa cafeteria discreta. Pediu um café forte e abriu o celular, navegando nos arquivos de segurança da casa. O sistema permitia acesso remoto às câmeras, mas, como padrão, armazenava apenas 7 dias de gravações. Procurou rapidamente pelas imagens da noite anterior, mas a câmera da garagem estava desligada entre 21h e 23h. Coincidência ou não, era justamente o intervalo em que a menina dizia ter visto Helena ali. Eduardo respirou fundo, o sabor amargo do café agora parecendo metálico. Enquanto observava a tela, um movimento na rua chamou sua atenção. Do outro lado, entre a calçada e uma banca fechada, estava uma figura familiar. A menina. Ela mexia num saco plástico, provavelmente procurando algo para comer. Eduardo hesitou por um instante, depois guardou o celular e saiu apressado atravessando a rua. Ei! Chamou, mas ela já havia se virado para correr. Ele levantou as mãos, num gesto de rendição. Não vou te machucar, só quero conversar. A menina parou a alguns metros, o olhar desconfiado e alerta, como quem mede rotas de fuga antes de qualquer resposta. Eu só quero saber como você sabia sobre o carro, disse Eduardo, mantendo distância. Ela olhou para os lados antes de responder. Eu vi. O tom foi direto, sem hesitação. Vi ela mexendo no carro, cortando alguma coisa. Eduardo sentiu um aperto no estômago. Como você entrou na propriedade? A menina deu de ombros. Eu não entrei. Conheço um ponto no muro onde dá para ver tudo. A resposta parecia simples demais, mas o olhar dela mantinha a mesma convicção de antes. Eduardo percebeu que aquela menina não estava inventando uma história. Estava relatando algo que tinha marcado profundamente sua memória. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Clara, respondeu sem piscar. Eduardo memorizou. Clara, o que mais você viu naquela noite? Ela respirou fundo, como se pesasse o que podia ou não contar. Vi que ela olhou para os lados antes de mexer. Tinha pressa, mas sabia o que estava fazendo. Não parecia a primeira vez. Essas últimas palavras grudaram na mente dele. Não era a primeira vez. A frase ecoava como uma pista maior do que a própria Clara podia imaginar. Eduardo entendeu que estava lidando com algo que talvez tivesse raízes mais antigas do que supunha. Ele tirou um cartão do bolso e entregou para a menina. Se você lembrar de qualquer outra coisa, me ligue. Qualquer hora. Clara pegou o cartão, mas não se comprometeu a usá-lo. Posso perguntar por que você quis me avisar? Eduardo arriscou. Clara desviou o olhar. Porque já vi isso antes. A frase foi curta, mas carregada de peso. Antes que ele pudesse perguntar mais, ela deu 2 passos para trás e correu pela rua, desaparecendo entre carros e vendedores. Eduardo ficou parado, segurando o vazio que ela deixara para trás, com a estranha sensação de que aquela não seria a última vez que se encontrariam.
A reunião com investidores foi apenas um pano de fundo para os pensamentos de Eduardo. Ele apresentou números, respondeu perguntas, mas a imagem de Clara e o peso de suas palavras permaneciam como ruído constante. Ao final, ao invés de voltar direto para casa, decidiu passar na sede da empresa para verificar alguns relatórios antigos. Queria encontrar algo que confirmasse ou enfraquecesse suas suspeitas sobre Helena. Sabia que mexer nesse tipo de assunto sem provas sólidas era arriscado, mas a ausência de respostas era ainda mais perigosa. No elevador, encarou o próprio reflexo e percebeu que seu semblante já não era o mesmo de algumas horas atrás. Havia tensão demais em cada traço. No escritório, pediu à sua assistente de confiança, Lídia, que separasse todos os registros de viagens e eventos de Helena nos últimos 5 anos. Ela estranhou o pedido, mas não questionou. Enquanto esperava, Eduardo abriu a pasta de segurança patrimonial. Um arquivo interno com anotações de incidentes na mansão. 3 registros chamaram sua atenção. 2 falhas inexplicáveis nas câmeras externas e um acesso não autorizado à garagem, ambos ocorridos em datas próximas a viagens canceladas de última hora por Helena. O padrão parecia discreto demais para ser coincidência, e embora não provasse nada, acendia um alerta que ele não poderia ignorar. Lídia retornou com uma pasta marrom, cuidadosamente organizada. Eduardo folheou os documentos, mas algo o fez parar. Em uma foto de um evento beneficente, Helena aparecia ao lado de um homem alto, de cabelos escuros e sorriso fácil. Não havia nada de extraordinário na imagem, exceto pelo fato de que ele se lembrava de ter visto esse mesmo homem em uma reportagem antiga sobre um acidente fatal em estrada. A coincidência o incomodou. Voltou a olhar os papéis e percebeu que o nome dele, anotado discretamente no verso da foto, era Maurício Andrade. Maurício havia sido citado anos atrás em um caso envolvendo corrupção no setor de importação de insumos farmacêuticos. O escândalo foi abafado, mas Eduardo lembrava de detalhes suficientes para saber que não era um nome qualquer. Começou a pensar se Helena teria tido alguma ligação mais próxima com ele, algo além do que os registros públicos mostravam. No entanto, sem provas, aquilo continuava sendo apenas uma suspeita. Guardou a foto no bolso interno do paletó, sentindo o peso físico daquele pedaço de papel como se fosse uma peça valiosa e perigosa de um quebra-cabeça. De volta à garagem da empresa, antes de entrar no carro, Eduardo fez algo incomum. Ligou para Vitor, o mecânico. Pediu que fosse até a mansão naquela noite, discretamente, para fazer uma inspeção completa no veículo e que não comentasse nada com ninguém. Vitor concordou, mas o tom de sua voz deixava claro que entendia a gravidade do pedido. Eduardo sabia que não poderia contar com mais ninguém por enquanto. Helena tinha influência suficiente para manipular situações, e qualquer erro de cálculo poderia custar caro. No trajeto de volta para casa, Eduardo passou novamente pelo bairro onde havia encontrado Clara. Não a viu, mas a presença dela parecia impregnar cada esquina. Pensou em como uma menina de rua poderia estar envolvida em algo tão grave. Ou talvez não estivesse envolvida no sentido tradicional, mas sim conectada de alguma forma invisível. Ele lembrava do tom de voz dela ao dizer, "Já vi isso antes", e isso martelava sua mente. Quem na vida dela poderia ter vivido algo semelhante? A pergunta soava simples, mas carregava a promessa de respostas perigosas. Ao chegar à mansão, Helena estava no jardim, regando flores com um sorriso impecável. "Como foi o dia?" perguntou sem parar de mexer no regador. Eduardo respondeu com frases curtas, sem oferecer detalhes. A cada palavra, sentia que estava medindo os limites da encenação de ambos. Entrou e foi direto para o escritório, trancando a porta. Ligou o computador e buscou novamente os arquivos de segurança. Queria tentar recuperar, de alguma forma, o período em que a câmera esteve desligada. Após alguns minutos de pesquisa, conseguiu acessar um backup automático, pouco conhecido até mesmo pelos técnicos de instalação. O vídeo carregou lentamente, com ruídos e distorções, mas em um frame quase ilegível, conseguiu ver uma figura curvada ao lado do carro. A resolução era baixa, mas a postura e o hobby claro eram inconfundíveis.
Helena. Ela parecia mexer com rapidez em algo próximo à roda. Antes que pudesse analisar melhor, o vídeo corrompeu e travou. Eduardo ficou olhando para a tela preta, sentindo a respiração acelerar. No jantar, Helena comentou sobre uma suposta viagem que Eduardo teria que fazer no próximo mês. Podemos aproveitar e estender uns dias, só nós dois, sugeriu, servindo o vinho. Eduardo fingiu considerar a ideia, mas por dentro via aquilo como mais um movimento calculado. Não respondeu de imediato, e o silêncio entre eles foi preenchido pelo som dos talheres. Helena parecia tranquila, mas os olhos dela observavam demais, como se medisse cada reação dele. Era um jogo silencioso, e ambos sabiam que estavam jogando. Naquela noite, deitado na cama ao lado de Helena, Eduardo manteve os olhos abertos, encarando o teto. Sua mente voltava à foto de Maurício Andrade, ao olhar de Clara e ao vídeo fragmentado da garagem. As peças ainda não se encaixavam, mas ele sentia que estavam perigosamente próximas de revelar uma figura completa. No escuro, decidiu que no dia seguinte voltaria a procurar Clara. Precisava ouvir a história inteira dela, por mais que fosse desconfortável. Algo dizia que, para entender Helena, teria que entender primeiro a vida daquela menina. Na manhã seguinte, Eduardo acordou antes do nascer do sol. Helena ainda dormia, o rosto parcialmente coberto pelo lençol de linho, a respiração lenta e medida. Ele se vestiu em silêncio, evitando qualquer movimento que pudesse acordá-la. Pegou a pasta com alguns documentos e, no bolso interno do paletó, guardou a foto de Maurício Andrade. Ao sair, deixou o carro esportivo na garagem e optou por um sedã comum, menos chamativo. Não queria que Helena percebesse que ele tinha planos diferentes para o dia. Ao invés de seguir para a empresa, dirigiu em direção ao bairro central, determinado a encontrar Clara. O bairro estava acordando. Barracas de feira começavam a ser montadas, e o cheiro de pão fresco escapava de uma padaria na esquina. Eduardo estacionou e começou a caminhar, observando cada rosto com atenção. Depois de quase meia hora, viu Clara sentada na calçada, com um pedaço de pão na mão e um olhar distante. Aproximou-se devagar, sem ameaçar. "Bom dia, Clara", disse, tentando soar casual. Ela olhou para ele, como se calculasse rapidamente se deveria ou não falar. Depois de alguns segundos, deu um leve aceno com a cabeça, sem sorrir. "Preciso conversar com você", começou Eduardo, mantendo o tom baixo. "Sobre o que aconteceu e... sobre você." Clara ergueu uma sobrancelha, desconfiada. "Por quê?" perguntou, mastigando o último pedaço de pão. "Porque eu acho que você sabe mais do que me contou", respondeu. Ela desviou o olhar para a rua, acompanhando com os olhos um ônibus que passava. Eduardo esperou, sem pressionar. Depois de alguns segundos, ela suspirou, como se tivesse chegado a uma decisão. "Tá, mas não aqui." Apontou para um beco lateral. "Tem um lugar onde posso falar sem gente ouvindo." Seguiram por ruas estreitas até chegarem a um armazém abandonado, com paredes pichadas e janelas quebradas. Clara entrou primeiro, pisando com cuidado nas tábuas soltas do chão. Eduardo a seguiu, atento. Sentaram-se em 2 caixotes e a luz filtrada pelas frestas criava feixes dourados no ar empoeirado. "Eu cresci ouvindo que, se você vê algo errado, tem que falar", começou Clara sem encarar Eduardo. "Mas aprendi rápido que, se fala demais, também pode se machucar." Ela mexeu nos dedos, inquieta. "Eu não ia falar com você, mas quando vi ela, eu não consegui ficar quieta." Eduardo não interrompeu. "Você já viu minha esposa antes?" perguntou ele com cuidado. Clara assentiu, lentamente. "Sim, não só uma vez." Eduardo inclinou o corpo para a frente. "Onde?" Clara hesitou. "Quando eu era menor, minha mãe trabalhava como diarista em várias casas ricas. Uma delas era perto de onde vocês moram." Eduardo sentiu o coração acelerar. "Eu vi sua esposa lá algumas vezes. Ela não morava naquela casa, mas ia sempre visitar um homem." Eduardo estreitou os olhos. "Que homem?" Clara deu de ombros. "Não sei o nome, mas lembro que ele era alto e tinha um jeito importante." As pistas começavam a se alinhar, ainda que de forma nebulosa.
E o que aconteceu depois? Eduardo insistiu. Clara respirou fundo. Um dia minha mãe chegou chorando. Disse que não ia mais trabalhar lá, que aquela mulher não era boa companhia, que eu devia esquecer o rosto dela. Eduardo notou que a voz dela tremia levemente, como se a lembrança ainda tivesse peso. Pouco tempo depois, minha mãe ficou doente e... morreu. Ela parou, olhando para o chão. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, respeitando o momento. No entanto, sabia que havia mais naquela história do que Clara estava disposta a dizer de imediato. Depois que minha mãe morreu, fiquei um tempo com um tio, mas ele bebia e me batia. Eu fugi, continuou Clara, sem emoção aparente. Desde então, vivo nas ruas. Aprendi a me virar. Eduardo observava cada detalhe. A forma como ela falava de eventos graves com frieza, como se já tivesse exaurido toda a dor que podia sentir. E foi assim que você acabou perto da minha casa naquela noite? Clara assentiu. Eu costumo ir para bairros mais ricos quando preciso dormir. É mais seguro que ficar em certas partes da cidade. E é mais fácil achar comida. Eduardo percebeu que, mesmo sem querer, Clara revelava mais do que imaginava. Se ela frequentava áreas ricas com frequência, poderia ter visto Helena em outras ocasiões. Clara, quando você me viu naquela manhã, por que não pediu ajuda de outra forma? Ela ergueu o olhar firme. Porque se eu só dissesse tem algo errado, você não ia me ouvir. Mas se eu falasse sua esposa cortou os freios, talvez parasse. Eduardo ficou surpreso com a clareza da resposta. Ela entendia mais de como chamar atenção do que muitos adultos. O som de passos ecoou do lado de fora do armazém e Clara congelou. Eduardo virou-se para a porta, mas não viu ninguém. É melhor você ir, disse ela, uma voz mais baixa. Tem gente que não gosta que eu fale com certas pessoas. Ele franziu o senho. Que gente? Clara apenas balançou a cabeça. Pessoas que preferem que algumas histórias fiquem quietas. Eduardo sentiu um frio subir pela nuca. Aquilo não era apenas sobre Helena. Havia um pano de fundo mais amplo, com personagens que ele ainda nem conhecia. Ao sair do armazém, Eduardo guardou mentalmente cada detalhe da conversa. Clara não tinha contado tudo, mas já havia dado peças importantes. A ligação de Helena com um homem influente do passado, a proibição de sua mãe para que ela não se aproximasse dessa mulher e a frase enigmática sobre gente que prefere silêncio. No carro, antes de ligar o motor, ele olhou para o cartão que havia entregue a ela no dia anterior. Decidiu que, até entender a dimensão do que estava enfrentando, manteria Clara por perto. Não apenas como testemunha, mas como chave para um passado que ele precisava desvendar. Eduardo chegou à mansão com o dia já avançando. Helena estava ausente, e isso lhe deu um respiro raro para pensar. Subiu direto para o escritório, trancou a porta e retirou do bolso a foto amassada de Maurício Andrade. Passou o dedo sobre a imagem, observando os traços sorridentes do homem, e se perguntou quantos segredos cabiam naquele sorriso. A conversa com Clara ecoava em sua mente. Alto, importante, visitado por sua esposa. A descrição batia de forma perturbadora. Sentou-se, abriu o notebook e começou a buscar nos arquivos antigos da empresa e nos registros de imprensa tudo o que pudesse encontrar sobre Maurício. As buscas revelaram uma história com mais camadas do que ele esperava. Maurício havia sido sócio de uma grande distribuidora de insumos farmacêuticos até que, misteriosamente, rompeu o contrato e vendeu sua parte da empresa. Poucos meses depois, seu nome apareceu ligado a um acidente de carro que tirou sua vida numa estrada litorânea. O caso foi dado como perda de controle do veículo, algo que agora soava menos como um infortúnio e mais como um eco sinistro do que poderia ter acontecido com Eduardo. A coincidência era grande demais para ser ignorada, e Clara havia visto Helena com esse homem antes de tudo. Eduardo começou a se perguntar qual seria a real ligação entre Helena e Maurício, e por que ela teria interesse em um homem que, ao menos oficialmente, não estava mais envolvido nos negócios? Folheando anotações pessoais, encontrou uma cópia de um convite antigo para um evento beneficente datado de 6 anos atrás, com o nome dos dois como patronos.
algo que ele nunca havia notado. A caligrafia de Helena estava no verso, com um bilhete curto. Confirmado. Vai mudar tudo. Eduardo sentiu um arrepio. Mudar o quê? E por quê? Determinou-se a confirmar se Maurício era, de fato, o homem que Clara lembrava. No dia seguinte, voltaria a vê-la. Mas precisava agir com cuidado. Se Helena soubesse que ele estava investigando, poderia tentar apagar qualquer pista. Guardou a foto de volta no paletó e desceu para a sala, onde Helena acabara de chegar. Pensei que estivesse na empresa. Ela comentou, pousando a bolsa sobre a poltrona. Eduardo respondeu com um tom neutro. Estava resolvendo outras coisas. A troca de olhares durou segundos, mas foi suficiente para que ele percebesse. Ela estava tentando medir se ele suspeitava de algo. A noite passou lenta. Eduardo mal pregou os olhos, revezando entre olhar para o teto e pensar no que diria para Clara. No amanhecer, saiu antes que Helena acordasse. Seguiu direto para o bairro Central e, com a sorte de quem sabe onde procurar, encontrou a menina encostada num muro, enrolada em um casaco velho. Clara! Chamou, com cuidado para não assustá-la. Ela o encarou, ainda sonolenta. Preciso te mostrar uma coisa, disse, tirando a foto de Maurício do bolso e estendendo para ela. É esse o homem que você viu com minha esposa? Perguntou, mantendo a respiração presa. Clara pegou a foto e a olhou por alguns segundos. Seus dedos apertaram o papel e seus olhos mudaram de expressão. É ele, afirmou sem sombra de dúvida. Eduardo sentiu um peso no estômago. Tem certeza? Sim, não esqueço rostos. A convicção dela era absoluta e isso fechava um círculo perigoso. Agora ele sabia que Helena estivera ligada a Maurício pouco antes de sua morte e que Clara tinha testemunhado encontros que talvez não devessem existir. O que ainda faltava era entender a extensão dessa ligação e o que realmente acontecera na estrada naquela noite fatal. Clara, o que você lembra desses encontros? Perguntou Eduardo. Eles conversavam pouco quando eu estava por perto, respondeu ela, tentando puxar na memória. Mas uma vez ouvi ela dizer que ninguém mais precisa saber disso. E ele riu. Não era uma risada feliz. Era diferente. Eduardo inclinou a cabeça. Diferente como? Clara deu de ombros, como quem sabe que está se metendo em problema, mas vai até o fim. Essa frase ficou ecoando, como se resumisse todo o cenário que se desenhava. Eduardo percebeu que Clara ainda guardava algo. A forma como ela evitava contato visual e como mudava de assunto quando falava de Maurício revelava mais do que suas palavras. Mas ele decidiu não pressioná-la ainda. Em vez disso, ofereceu um café da manhã decente numa lanchonete próxima. Entre um gole e outro, Clara soltou detalhes soltos, que via Helena chegar sozinha, mas sair muitas vezes em carros diferentes, que às vezes ela levava envelopes, que o homem parecia sempre estar esperando notícias. Eduardo guardava cada detalhe, sabendo que no futuro essas peças se encaixariam. Depois de comer, Clara olhou para Eduardo com um ar quase desafiador. Você quer mesmo saber tudo? Ele assentiu. Então tem uma coisa que você precisa entender. Quando alguém mexe nos freios de um carro, não é a primeira vez que pensa nisso. É porque já viu dar certo antes. Eduardo sentiu o sangue gelar. Ela falava como quem conhecia a lógica de alguém capaz desse tipo de crime. Mas antes que ele pudesse perguntar mais, Clara se levantou como se tivesse dito o suficiente por hoje. Amanhã eu te conto mais. E saiu, deixando-o com mais perguntas do que respostas. De volta ao carro, Eduardo ficou parado por alguns minutos encarando a rua. As peças estavam se movendo. Helena, Maurício, Clara e um acidente antigo que talvez não tivesse sido acidente. A confirmação de que Clara vira os dois juntos mudava o peso de tudo. Mas a pergunta que queimava agora era outra. Por que essa menina de rua parecia tão profundamente afetada pela história de um homem que, oficialmente, não tinha nenhuma ligação com ela? Eduardo sabia que, para encontrar essa resposta, teria que entrar em territórios onde talvez não houvesse volta. Naquela noite, o clima na mansão parecia diferente. Helena, sentada no sofá,
folheava uma revista de decoração com uma calma calculada. Eduardo entrou pela porta, pendurou o casaco e percebeu que ela o observava pelo reflexo do espelho na parede. Está chegando tarde ultimamente, comentou sem erguer a cabeça. Tenho tido dias cheios, respondeu, mantendo o tom neutro. Helena fechou a revista devagar e apoiou-a na mesa, como quem prepara o campo para algo mais sério. Espero que não esteja se esquecendo de que temos uma vida para cuidar, disse, com um sorriso que mais parecia um aviso. Eduardo sentiu que por trás da suavidade das palavras havia um recado mais duro. O jantar foi silencioso, interrompido apenas pelo som dos talheres e pelo leve tilintar das taças. Eduardo reparou que Helena estava mais atenta do que de costume, observando cada gesto dele como se buscasse sinais invisíveis. Pensei em irmos para o litoral no próximo fim de semana, sugeriu ela cortando o silêncio. Sozinhos. Eduardo levantou os olhos lentamente. Não sei se posso, respondeu medindo cada sílaba. Helena apoiou o garfo no prato e sorriu de leve. Eu sei que pode. Basta querer. Era menos um convite e mais uma imposição velada. Ele percebeu que ela tentava restringir seus movimentos, como se pressentisse que ele estava investigando. No dia seguinte, Eduardo voltou a encontrar Clara no bairro Central. Ela estava sentada no degrau de uma loja fechada, brincando com um pedaço de barbante como se fosse um jogo elaborado. Ao vê-lo, arqueou uma sobrancelha, mas não demonstrou surpresa. Achei que não ia voltar tão cedo, disse. Eduardo sentou-se no degrau ao lado dela, ignorando os olhares curiosos dos poucos que passavam. Você me deixou mais perguntas do que respostas, afirmou. Clara deu um meio sorriso. Então vamos trocar. Você me traz comida e eu te dou mais uma peça dessa história. Eduardo aceitou a barganha, sentindo que estava negociando com alguém que sabia o valor do que tinha. Sentaram-se novamente na mesma lanchonete de antes. Enquanto Clara devorava um sanduíche, Eduardo esperou pacientemente. Então, o que você vai me contar? Perguntou quando ela terminou o primeiro gole de refrigerante. Clara encostou-se na cadeira, olhando para fora como se buscasse coragem para falar. Lembra que eu disse que já vi isso antes? Eduardo assentiu. Não era com sua esposa. Foi com outra pessoa. E terminou muito mal. Ela baixou o tom como se o ar pudesse carregar as palavras para ouvidos errados. Alguém cortou os freios do carro de um homem. E ele morreu. Eduardo prendeu a respiração. Quem era esse homem? Perguntou, tentando manter a calma. Clara apertou o copo com as mãos. Não sei o nome dele. Só lembro que ele tinha um jeito sério e falava pouco, mas minha mãe sabia quem ele era. Ela ficou apavorada quando ouviu a notícia. Disse que era um acerto de contas e que a mulher dele ia sair limpa. Eduardo inclinou-se para a frente. Mulher dele? Clara assentiu. Nunca vi ela de perto, mas minha mãe dizia que ela era perigosa. O peso das palavras caiu entre eles como chumbo. Eduardo não sabia se era coincidência ou se Clara estava descrevendo um padrão que se repetia. Clara, isso foi antes ou depois de você ver minha esposa com aquele homem? Perguntou. Ela pensou por alguns segundos. Antes, uns 2 anos antes. Eduardo se recostou, sentindo o estômago apertar. Se o que Clara dizia era verdade, existia um histórico de mortes suspeitas, ligadas a mulheres em círculos de poder. E Helena parecia, de algum modo, estar próxima de tudo. A pergunta que se formava agora era: qual era o elo central que ligava todas essas histórias? Clara parecia conhecer mais peças do quebra-cabeça do que revelava. Enquanto conversavam, Clara tirou algo do bolso. Uma pequena corrente de prata, gasta pelo tempo, com um pingente em forma de gota. É tudo que eu tenho da minha mãe, disse, girando o pingente entre os dedos. Eduardo olhou para a joia e sentiu uma pontada de reconhecimento. Não sabia exatamente de onde, mas tinha certeza de já ter visto aquele pingente antes. Não comentou nada, apenas perguntou. Ela usava sempre? Clara assentiu. Nunca tirava. Disse que tinha sido um presente de alguém muito importante. Eduardo guardou essa informação como ouro, certo de que ela teria peso mais adiante. Na saída da lanchonete, Eduardo percebeu um homem parado do outro lado da rua observando-os. Alto, de terno escuro,
Usava óculos de sol apesar do dia nublado. Quando Eduardo se virou para encará-lo, ele deu um passo para trás e entrou num carro preto estacionado. "Você conhece aquele homem?" perguntou a Clara. "Nunca vi", respondeu ela, mas seu tom não soava convincente. Eduardo sentiu que, de alguma forma, a presença daquele estranho estava ligada à conversa deles. Talvez não fosse só Helena que estivesse monitorando seus passos. De volta à mansão, Eduardo encontrou Helena no jardim como se estivesse à espera dele. "Saiu cedo hoje", comentou, fingindo casualidade. "Tive um compromisso no centro", respondeu sem detalhes. Ela sorriu, mas havia algo nos olhos dela que denunciava inquietação. "Espero que não esteja se metendo em coisas que não entende", disse, como se fosse apenas uma brincadeira. Eduardo manteve a expressão neutra, mas por dentro sabia que o jogo estava ficando mais arriscado. Cada encontro com Clara parecia atrair mais atenção indesejada. Naquela noite, antes de dormir, Eduardo retirou a foto de Maurício do bolso e a colocou ao lado do pingente de Clara, que ele havia fotografado discretamente. Olhando para as duas imagens, começou a sentir que havia uma linha invisível ligando tudo: Helena, Maurício, o acidente antigo e a própria Clara. Mas essa linha ainda estava coberta por sombras. Ele sabia que estava cada vez mais perto de puxar o fio certo e que, quando o fizesse, todo o resto viria abaixo. Só não imaginava o quanto essa revelação mexeria com sua própria vida. Eduardo acordou antes do amanhecer, com a imagem do pingente de Clara gravada na mente. Passou a noite tentando lembrar onde já havia visto aquela pequena joia em forma de gota. Enquanto o café passava, abriu a gaveta inferior do escritório, onde guardava álbuns e pastas antigas. Folheou fotos de eventos, viagens e reuniões até encontrar uma pasta preta, marcada com o ano do último congresso que havia participado com Helena. No meio das imagens, uma fotografia em papel fosco chamou sua atenção. Maurício Andrade, sorrindo, com um braço sobre os ombros de uma mulher desconhecida. E pendurado no pescoço dela, exatamente o mesmo pingente de prata. Eduardo aproximou a foto do rosto, quase esquecendo de respirar. A mulher na imagem não era Helena. O cabelo castanho escuro caía pelos ombros, e o sorriso parecia tímido, mas havia algo de familiar no olhar. Virou a foto e encontrou, escrito à caneta, "Jantar privado, Florianópolis". A data correspondia a cerca de 14 anos atrás. Ele sentiu um arrepio. Clara tinha exatamente essa idade. A coincidência era grande demais para ser ignorada, mas ainda era cedo para tirar conclusões. Precisava confirmar com cuidado, sem que Helena percebesse que ele estava mexendo nesse passado. Guardou a foto no bolso interno do paletó, como se fosse um artefato frágil demais para deixar à vista. Naquele momento, Helena entrou no escritório, vestida para o dia. "Mexendo em lembranças?", perguntou com um tom que parecia amistoso, mas os olhos denunciavam um interesse calculado. Eduardo fechou a gaveta e sorriu de leve. "Só revendo alguns papéis antigos." Ela se aproximou apoiando-se na borda da mesa. "Espero que esteja focando no que importa, e não no que já passou." As palavras eram suaves, mas ele ouviu nelas um recado direto. "Não olhe para trás." Eduardo saiu para a empresa, mas a pasta preta e a foto de Maurício o acompanharam como uma sombra. Ao final do expediente, desviou o caminho para encontrar Clara. Achou a próxima a mesma loja fechada de antes, enrolada no casaco. "Tenho algo para te mostrar", disse, retirando a foto do bolso e entregando-a. Clara pegou o papel e, ao olhar, seus olhos se arregalaram por um instante antes de ela tentar disfarçar. "Você conhece essa mulher?", perguntou Eduardo, atento à reação dela. Clara demorou alguns segundos para responder. "É minha mãe." A confirmação caiu sobre Eduardo como um peso súbito, mas ele manteve a expressão neutra. "Tem certeza?", perguntou, só para ganhar tempo. Clara assentiu, tocando levemente o rosto da mulher na foto. "Ela usava esse pingente todos os dias. Eu era pequena, mas lembro dessa noite. Ela saiu muito arrumada." Eduardo observou como a voz dela tremia levemente ao falar, sinal de que a lembrança tinha um valor emocional profundo. Por dentro,
Ele já entendia a ligação, mas sabia que ainda não era o momento de expor tudo. Precisava de mais provas e, principalmente, de segurança para Clara. E esse homem, você o conhecia? Eduardo perguntou, apontando para Maurício na foto. Clara hesitou, mas assentiu. Ele ia às vezes na casa onde minha mãe trabalhava. Nunca me tratou mal, mas também nunca conversou muito comigo. Eduardo sentiu uma pontada no peito, como se começasse a juntar peças demais de uma vez. Se Clara estava dizendo a verdade, então a ligação entre ela e Maurício era mais íntima do que ele havia imaginado inicialmente. E isso tornava a presença de Helena nesse triângulo ainda mais perigosa. No retorno para a mansão, Eduardo sentia cada quilômetro como se estivesse dirigindo sobre gelo fino. Helena estava na varanda, tomando vinho, e observou o carro entrar. Chegou cedo hoje, comentou. Quis variar, respondeu ele fingindo normalidade. Ela se levantou e caminhou até ele, apoiando a mão no ombro dele de forma quase possessiva. Espero que essa sua variação não inclua amizades que possam nos prejudicar. A frase foi dita com suavidade, mas era um golpe direto. Eduardo sorriu sem mostrar os dentes e não respondeu. O jogo de sombras estava mais evidente do que nunca. Durante a noite, Eduardo trancou-se no escritório e tirou a foto novamente. Abriu um mapa mental em seu computador, conectando nomes, datas e eventos. No centro colocou Helena e Maurício. Em um canto, Clara, com uma interrogação. As linhas começavam a se encontrar. O pingente, a foto, o acidente na estrada, os encontros secretos. Ainda havia lacunas, mas ele já via um padrão. Todas as peças orbitavam ao redor de relações escondidas e mortes convenientes. E agora, a conexão entre Clara e esse passado não podia mais ser ignorada. No dia seguinte, Eduardo decidiu que precisava de mais do que relatos e memórias. Precisava de documentos. Entrou em contato com um investigador particular de confiança, pedindo uma busca sobre Clara, sua mãe e qualquer registro que as ligasse a Maurício Andrade. O detetive prometeu resultados em poucos dias, mas alertou que esse tipo de busca chamaria a atenção se alguém estivesse monitorando. Eduardo sabia que já estava sob vigilância, mas não tinha escolha. Quanto mais esperasse, mais chances de Helena apagar as pistas. Ao final da tarde, recebeu uma mensagem no celular. Temos que conversar. Urgente. Era de Clara. Marcaram de se encontrar no armazém abandonado. Quando chegou, ela estava inquieta, olhando para todos os lados. Acho que alguém me seguiu hoje, disse, a voz baixa. E não era aquele homem de terno. Era outra pessoa. Eduardo sentiu a tensão aumentar. Se estavam tentando intimidar Clara, era porque ela sabia algo que valia muito, e no fundo, ele temia que estivesse mais perto da verdade do que era seguro para qualquer um deles. 2 dias depois do encontro no armazém, Eduardo recebeu uma ligação do investigador. A voz do outro lado era firme, mas carregava uma gravidade que fez o coração dele acelerar. Encontrei o que você pediu. É melhor conversarmos pessoalmente. Marcaram de se encontrar em um café discreto na Zona Norte, longe da mansão e do bairro central. Eduardo chegou primeiro, escolhendo uma mesa no canto, com visão para a rua. Quando o investigador entrou, trazia uma pasta preta sob o braço. Sem cerimônia, sentou-se e colocou o material sobre a mesa. Isso não é só uma coincidência, Eduardo. É uma linha reta. Ao abrir a pasta, Eduardo viu documentos antigos, certidões, registros trabalhistas e até cópias de fotos amareladas. Um nome se destacava: Luciana Alves, mãe de Clara. Entre as folhas, havia um contrato de prestação de serviços domésticos em uma casa de veraneio registrada no nome de Maurício Andrade. Ela trabalhou para ele durante quase 4 anos, disse o investigador. E nesse período, não existe nenhum registro de outro emprego. Eduardo folheou as páginas e seu olhar se deteve em uma fotografia. Luciana, sorrindo, com Clara ainda bebê no colo. E, ao fundo, Maurício, parcialmente fora de foco, segurando uma taça de vinho. Não posso afirmar legalmente, mas... começou o investigador. Eu posso, interrompeu Eduardo, guardando a foto. Agora tinha algo concreto.
Clara e sua mãe tinham um passado íntimo com Maurício, e Helena, de alguma forma, fazia parte dessa rede de relações. O que ainda faltava era entender como Helena e Maurício se conectaram antes da morte dele, e por que isso colocava Clara em perigo agora. Tem mais uma coisa, disse o investigador empurrando um recorte de jornal. Era uma nota pequena sobre a morte de Maurício, classificando-a como acidente rodoviário e citando falha mecânica nos freios. O sangue de Eduardo gelou. Era como olhar para um espelho distorcido de sua própria história recente. E a mãe de Clara? Perguntou. O investigador folheou mais alguns papéis. Morreu há 3 anos, oficialmente de pneumonia. Mas há registros de que, semanas antes, ela comentou com vizinhos que sabia demais sobre um acidente famoso. Eduardo fechou os olhos por um instante. A teia se tornava mais clara. Mortes em série, sempre cercadas por falhas de freio e coincidências convenientes. E agora Clara, a filha dessa mulher, surgia para impedir que ele fosse a próxima vítima. De volta à mansão, Eduardo entrou pela porta lateral para evitar cruzar com Helena. Mas ela estava na cozinha, mexendo em uma taça de vinho, como se já soubesse que ele chegaria naquele momento. Você anda muito ocupado, disse girando o líquido na taça. Negócios, respondeu ele breve. Negócios ou investigações? Helena pousou a taça na bancada, inclinando-se levemente para a frente. Sabe, Eduardo, algumas respostas podem machucar mais do que as perguntas. O tom não era mais de insinuação, era um aviso direto. Ele manteve o olhar firme, mas por dentro sentia a pressão aumentar. À noite, no escritório, Eduardo fotografou os documentos e enviou cópias para um e-mail seguro. Guardou o material original em um cofre pequeno atrás de uma estante, que apenas ele sabia abrir. Tinha consciência de que, se Helena descobrisse o que ele sabia, poderia agir antes que ele tivesse tempo de expor a verdade. Do lado de fora, ouviu passos se aproximando. A porta se abriu devagar, revelando Helena. Não vai dormir? Perguntou, apoiando-se no batente. Já vou, respondeu ele, tentando parecer despreocupado. Helena sorriu, mas havia algo nos olhos dela que indicava que não acreditava. No dia seguinte, Eduardo decidiu que Clara precisava estar protegida antes que ele avançasse mais. Ligou para o investigador e pediu que providenciasse um local seguro para ela, fora da cidade. Enquanto isso, foi encontrá-la no bairro central. Clara estava inquieta, andando de um lado para o outro. Vi aquele homem de terno de novo, disse antes mesmo que ele falasse. Ele estava me seguindo ontem à noite. Eduardo apertou o maxilar. Hoje mesmo você vai sair daqui. Clara o encarou surpresa. Por quê? Porque você sabe mais do que imagina, e isso pode te custar caro. Conduziu Clara até um carro discreto e a levou para o local combinado, uma pequena chácara nos arredores, onde um casal de confiança cuidaria dela temporariamente. Durante o trajeto, ela permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Eu sei que você não me contou tudo, disse Eduardo, sem tirar os olhos da estrada. E sei que o que falta pode mudar tudo. Clara suspirou, mas não respondeu. Ao chegar, apresentou-a ao casal e garantiu que ela teria comida, abrigo e segurança. Fique aqui até eu mandar notícias. Ela assentiu, mas o olhar dizia que ainda carregava um peso. De volta à cidade, Eduardo estacionou em um mirante afastado e ficou observando o movimento lá embaixo. As peças se alinhavam perigosamente. Maurício Andrade, a mãe de Clara, o pingente, os acidentes e Helena no centro de tudo. O que o perturbava era o motivo. Por que matar Maurício? Por que, anos depois, tentar matar ele próprio? Havia algo pessoal, não apenas financeiro, nesse padrão. E ele começava a desconfiar que Clara não era apenas uma testemunha inocente, mas a chave que ligava os dois casos. Naquela noite, Helena não estava em casa quando Eduardo chegou. No celular, encontrou uma mensagem não identificada. Pare agora, antes que seja tarde. Não havia remetente, mas ele sabia que o aviso era sério. Sentou-se na penumbra da sala, segurando a foto de Maurício e da mãe de Clara. As linhas invisíveis entre eles já quase formavam um desenho completo. E Eduardo sabia que no momento em que puxasse o último fio,
a teia inteira se desfaria, e com ela, talvez, qualquer chance de manter a própria segurança. Eduardo acordou com a decisão tomada. Não iria mais adiar o confronto. Helena estava na sala de estar, folheando distraidamente um livro de arte, mas seus olhos subiam a cada página, atentos aos movimentos dele. Precisamos conversar, disse Eduardo, parando a poucos metros dela. Sobre o quê? Helena respondeu, fechando o livro com um leve estalo. Sobre Maurício Andrade, falou pausadamente, observando a reação. O sorriso dela vacilou por um instante, mas logo voltou, como se tentasse recuperar o controle. Que nome antigo, né? O que tem ele? Eduardo manteve a voz firme. Você sabe muito bem. Helena cruzou as pernas, apoiando os cotovelos nos braços da poltrona. Maurício foi um amigo, e morreu há anos. Eduardo aproximou-se um passo. Um amigo com quem você se encontrava escondida e que morreu num acidente com freios cortados. O tom dele era mais duro agora. Ela riu, mas sem humor. Está se tornando paranoico, Eduardo. Ele não respondeu. Retirou do bolso a foto de Maurício com a mãe de Clara e colocou-a sobre a mesa. Helena olhou para a imagem, e o leve endurecimento de sua expressão foi suficiente para Eduardo ter certeza. Ela reconhecia. Onde conseguiu isso? Helena perguntou a voz baixa. Não importa, respondeu Eduardo. O que importa é que essa mulher era empregada de Maurício, e a filha dela está viva. O olhar de Helena mudou. Não mais surpresa, mas cálculo. E por que isso importa para você? Questionou, inclinando-se para a frente. Eduardo não respondeu imediatamente. Porque essa menina apareceu na minha porta para me avisar que você cortou meus freios. E agora, Helena, eu quero saber por quê. O silêncio que se seguiu foi denso, como se cada segundo pudesse quebrar algo entre eles. Helena desviou o olhar para a janela, como se pensasse na resposta certa. Você sempre foi bom em juntar peças, Eduardo. Mas algumas peças, melhor deixar onde estão. Ele se inclinou sobre a mesa. Não quando a minha vida está em jogo. Helena soltou um suspiro longo, mas não confirmou nada. Essa menina, ela não deveria estar aqui. Não é seguro para ela. Eduardo sentiu o sangue ferver. E quem é que torna inseguro, Helena? Você? Ela não respondeu, mas o modo como apertava as mãos no colo revelava tensão. Na mesma tarde, Eduardo foi até a chácara onde Clara estava hospedada. O casal que cuidava dela disse que a menina parecia inquieta, olhando para a estrada com frequência. Ao vê-lo, Clara foi direto ao ponto. Você falou com ela, não foi? Eduardo assentiu. E ela reconheceu a foto. Clara suspirou, como se isso fosse apenas parte de algo muito maior. Eu não sei tudo, Eduardo, mas sei que minha mãe tinha medo dela, e sei que Maurício, ele ajudava minha mãe, mas também escondia coisas dela. Eduardo percebeu que Clara estava finalmente abrindo portas que mantinha fechadas. Que tipo de coisas? Perguntou. Clara olhou para baixo, mexendo no pingente. Minha mãe dizia que Maurício tinha inimigos e que alguns estavam mais perto do que ele imaginava. Um dia ela chegou em casa chorando, dizendo que tinha ouvido uma conversa dele com uma mulher sobre acabar com alguém antes que fosse tarde. Eduardo franziu a testa. Essa mulher era minha esposa. Clara hesitou, mas assentiu devagar. Ela não disse nomes, mas descreveu o jeito dela. E é igual ao dela. As peças se encaixavam com força, mas Eduardo sabia que faltava o último elo. Clara, preciso que você me diga tudo sobre o dia em que Maurício morreu, pediu Eduardo. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Minha mãe me levou para a casa de praia dele. Ela estava nervosa. Maurício saiu para uma reunião e, naquela noite, ela disse que tinha visto alguém mexendo no carro dele. Eduardo sentiu um arrepio. Quem? Clara olhou nos olhos dele. Eu só lembro que era uma mulher, com o mesmo cabelo e corpo da sua esposa. As palavras eram como pregos fixando uma estrutura já instável. Eduardo sabia que a revelação estava próxima, mas sentia que Clara ainda guardava algo que mudaria tudo. Tem mais, não tem? Ela apertou o pingente com força. Sim, mas é sobre mim. Ele esperou. Minha mãe sempre disse que o homem que mais me ajudou quando eu era bebê
Não era meu pai de sangue, mas se importava comigo. Eduardo sentiu o ar rarear. Quem era? Clara mordeu o lábio inferior, hesitando. Eu acho que era Maurício. O mundo de Eduardo pareceu balançar. Agora, o segredo estava a um passo de ser exposto. E por que sua mãe nunca falou com certeza? Perguntou. Clara balançou a cabeça. Porque ela disse que, se eu soubesse, correria perigo. E acho que ela estava certa. Eduardo passou a mão pelo rosto. Tudo se encaixava. Helena, Maurício, os acidentes e agora Clara, possivelmente filha de um homem morto em circunstâncias suspeitas. A peça final estava quase no lugar, mas expor isso significaria abrir uma guerra sem volta. Ele sabia que no momento em que confrontasse Helena com essa informação, o jogo acabaria. Ao sair da chácara, Eduardo olhou para a estrada longa e silenciosa. A decisão já estava tomada. Iria até o fim, custasse o que custasse. Helena não podia continuar escondendo o que fez, mas também sabia que, para proteger Clara, teria que agir rápido e com precisão. No horizonte, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho. Para Eduardo era como um presságio. O dia seguinte não seria apenas mais um, seria o dia em que todas as verdades viriam à tona e nenhum dos envolvidos sairia ileso. Eduardo entrou na mansão com passos firmes. Helena estava no salão principal, um copo de vinho na mão como se o esperasse. Vejo que finalmente decidiu falar, disse ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. Sim, e é melhor ouvir tudo porque não vai ter segunda chance, respondeu Eduardo, tirando do bolso a foto de Maurício com Luciana e Clara bebê. Helena olhou a imagem e, por um instante, a expressão calculada cedeu. Onde conseguiu isso? Eduardo não respondeu. Você esteve na vida de Maurício muito antes do que me contou. E esteve na morte dele também. O silêncio que se seguiu foi cortante. Acusações graves, disse Helena, pousando o copo. Mas sem provas, Eduardo. Ele a interrompeu, colocando sobre a mesa um envelope com as cópias dos documentos e registros que ligavam Luciana e Maurício. Eu tenho provas e tenho testemunhas. Ela desviou o olhar para a janela, como se calculasse uma saída. Você não entende o que estava em jogo. Maurício era um risco para todos nós. Eduardo se aproximou. Um risco para quem? Para você ou para o segredo que você escondia? Helena apertou os lábios, mas não respondeu. Essa menina, Clara, Eduardo começou olhando-a fixamente. Ela não apareceu na minha porta por acaso. Ela é filha de Maurício. Helena fechou os olhos, respirando fundo, como se o peso da revelação fosse inevitável. Sim, disse por fim, quase num sussurro. E você sabia, acusou Eduardo. Sabia, e mesmo assim tentou matá-la indiretamente quando mexeu nos meus freios. Helena abriu os olhos, agora com frieza. Eu não ia deixar que o passado voltasse para destruir o que construí. Eduardo deu um passo para trás, sentindo nojo das palavras. Você destruiu vidas, Helena, não só a minha. Ele apontou para os papéis. Você sabia que Maurício cuidava de Luciana e da filha. Sabia que a menina era dele. Helena manteve o silêncio, mas seu corpo rígido denunciava a tensão. E quando ele ameaçou contar tudo, você fez o que sempre faz. Eliminou o problema. O olhar dela endureceu. Você acha que entende, Eduardo, mas não sabe o que é sobreviver num mundo em que fraqueza significa morte. Ele balançou a cabeça. Não, você só não sabe viver sem controle. Eduardo respirou fundo. Helena, acabou. Pegou o telefone e discou para seu advogado. Em poucos minutos, 2 oficiais de justiça e 2 policiais entraram pela porta lateral, trazendo a ordem de afastamento imediato. Helena olhou ao redor, como se não acreditasse que aquilo estava acontecendo. Você não pode fazer isso comigo, disse a voz mais aguda. Eu posso e já fiz, respondeu Eduardo, virando-se para não precisar vê-la ser escoltada. O som dos saltos dela ecoando pelo mármore foi o último vestígio antes do portão se fechar. Horas depois, Eduardo dirigia pela estrada rumo à chácara. Clara estava no alpendre, sentada com um livro nas mãos. Ao vê-lo, levantou-se com um ar misto de alívio e cautela. E aí?
Perguntou, como quem já sabia que algo havia mudado. Eduardo sorriu de leve. Está resolvido. Ela não vai mais te ameaçar. Clara relaxou um pouco, mas não perdeu a seriedade. E sobre o que eu te disse? Ele assentiu. Eu confirmei. Maurício era seu pai. Os olhos de Clara brilharam por um instante, mas logo se encheram de lágrimas contidas. Minha mãe dizia que ele queria me proteger, mas nunca pôde, disse Clara, olhando para o chão. E agora ele se foi, e ela também. Eduardo colocou a mão no ombro dela. Ele não pôde, mas eu posso. Clara levantou o olhar. Por quê? Eduardo sorriu com sinceridade. Porque você me salvou. E porque ninguém merece viver sem ter alguém para cuidar. Ela respirou fundo, como se tentasse absorver aquelas palavras, e um pequeno sorriso surgiu tímido, mas verdadeiro. Nos dias seguintes, Clara se adaptou à nova rotina. Começou a frequentar a escola, descobriu que gostava de ler histórias policiais e até ajudava no pequeno jardim da chácara. Eduardo visitava sempre, às vezes levando livros, outras apenas para conversar. O laço entre eles crescia de forma silenciosa, mas firme, como algo que não precisava ser explicado. Para Eduardo, proteger Clara não era apenas um ato de gratidão, era também uma forma de corrigir de alguma maneira as injustiças que Helena havia causado. Em uma tarde de outono, enquanto caminhavam pelo campo, Clara perguntou: Você acredita que as pessoas podem mudar? Eduardo olhou para o horizonte antes de responder. Algumas sim, mas outras só mudam de máscara. Ela assentiu, como se entendesse que Helena se encaixava no segundo grupo. Eu não quero ser como ela, disse Clara. E não vai, respondeu Eduardo com firmeza. Você já provou que é corajosa, mais do que muita gente que conheço. Clara sorriu. E naquele momento ele viu algo que não via desde o dia em que a conheceu: paz. Naquela noite, de volta à mansão, Eduardo sentou-se na varanda, olhando para o mar escuro. Pensou em Maurício, em Luciana e no caminho improvável que o havia levado até Clara. Uma menina de rua que ninguém notava, mas que teve a coragem de gritar quando mais importava. Sorriu ao imaginar como o destino, às vezes, se constrói a partir de encontros improváveis. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia respirar sem medo. Porque agora sabia que algumas verdades, por mais dolorosas que sejam, libertam. E que às vezes, quem salva a sua vida é justamente quem não tinha nada,